gente! Tudo bem com vocês? Quinta-feira, 23 de julho já. Olha, já passamos da metade do ano e eu estou aqui ao vivo hoje para conversar com a Dani e o Thiago da Wish Planner, né? Eles vão falar sobre priorizar tarefas no home office. Como que a gente consegue isso, né? Eu trabalho em casa, muita gente trabalha em casa. Algumas pessoas passaram a conhecer o que é trabalhar em casa agora, né, por conta da pandemia, e como a gente consegue ter uma rotina, funcionar, né? O que que é o Wish Planner? Muita gente, quando eu falo que eu uso o Wish Planner, pensam que é o site lá do estrangeiro, né, que a gente compra. Mas não, gente, eles são daqui do Rio de Janeiro, do Brasil, são especialistas, né, nessa parte de tarefas, tem métodos maravilhosos. Sou apaixonada pelo trabalho deles. Eles já estão ao vivo aqui. Se vocês já puderem solicitar e participar, a gente já começa a nossa conversa para poder, né, conhecer mais e saber mais. Dani e Thiago, se vocês já puderem participar, pedir para solicitar a participação. Aí, agora sim. Vamos lá. Dois aqui na conversa. Enquanto eu termino de me ajeitar aqui, me atrasei um pouquinho hoje para começar a live. Aí, agora sim. Tudo bem? Agora, pronto. Ah, A gente agora estava rindo sim. aqui com a sua história do site da Wish, porque a gente Não recebe, é? a gente recebe diversos e-mails de reclamação deles, de pessoas pedindo. Então, outro dia a minha diarista, eu tenho a capinha, depois eu vou mostrar tudo que eu tenho de vocês, né? Essa minha capinha de Ah, couro. Então eu tinha uma preta e tenho essa caramelo. Aí eu falei pra ela, olha, custa tanto no site. Ela, não, mas eu já pedi da Wish uma vez e demorou muito pra chegar. Eu falei, não, mas não é Wish, é Wish Planner. Aí eu acabei ai, vendendo a minha pra ela. Falei, não, vamos fazer assim? Eu vou pedir o meu, eu te vendo a minha e depois eu compro outra. ai. Nossa, a primeira vez que a gente recebeu um e-mail, logo que a gente começou, né, os primeiros meses da Wish Planner, a gente recebeu um e-mail de uma cliente, né, falando, olha, eu comprei, não recebi, estou muito chateada, já paguei e tal. E a gente, meu Deus, e a gente procurando o nome dela não encontrava no sistema. A gente sem entender, quando a gente se deu conta de perguntar assim, o que você comprou? Ah, foi capinha de celular e tal, a gente, ai, ó. Aí desde Não é o então foram nosso. vários. É porque o nome é muito parecido, né? É. E aí, vamos começar aqui a nossa conversa. O pessoal tá entrando, né? Não. Devagarzinho o Instagram vai avisando aí que a gente tá ao vivo. Depois vai ficar, se o Instagram nos ajudar e salvar essa live, ela vai ficar no IGTV da Deu Nó. E aí eu passo para vocês e vou salvar lá no canal do YouTube também, da Ah, Deu Nó. legal. Tá? Se possível, eu já subo hoje o Instagram nos ajudando, né? Salvando a nossa live, que de vez em quando ele não faz isso. Conta aí pra gente, como que surgiu a ideia da Wish Planner? O que que é o Wish Planner para todo mundo entender? A Wish Planner a gente de forma bastante simples, a gente faz cadernos planejadores com um grande propósito de ajudar as pessoas a identificar o que importa na vida, né? Para poder seguir, a gente acredita muito no poder da jornada, não só a questão de realização no final, né? Você olhar o que você quer lá no final da sua vida, mas a gente viver muito agora, curtir a nossa jornada. E para isso a gente precisa saber o que importa para a gente, né? Então, por meio disso, para a gente conseguir isso, a gente utiliza o planejamento, né? Para conseguir identificar o que importa e traçar bons caminhos para essa caminhada, uma caminhada mais leve. E daí, isso Porque sem surgiu, planejamento não vai, né? É, pois é, ele é o grande meio para isso, né? a gente até brinca também dizendo, né, que o planejamento a gente entende ele como uma trilha e não como um trilho, né? Justamente porque a gente sabe que existem e a gente está vivenciando isso, né? Muitas desvios nesse caminho, né? Então, quando a gente entende que que o planejamento é algo que ajuda a gente a chegar lá, né? Não existe um passo a passo certinho, né? Então, ele é orgânico, né? Ele é fluido também, né?
E essa ideia, na verdade, surgiu de uma necessidade muito pessoal minha, e de forma bastante orgânica, natural. Foi uma coisa levando a outra. Há alguns anos atrás, por volta de 2013, 2014, eu comecei a ter ansiedade. E quando eu decidi, é uma coisa que a gente vai tendo, vai sofrendo com isso, e quando percebe que é algo que a gente não tem que carregar sozinho, que a gente precisa procurar ajuda. Aí eu fui descobrir que de fato era transtorno de ansiedade quando fui procurar ajuda profissional. Comecei o tratamento e quando comecei a melhorar, eu fui percebendo que eu precisava retomar a minha vida, porque com a ansiedade a gente vai deixando muitos projetos pelo caminho, Sim. né? Eu percebi que eu estava pronta para retomar a minha vida, mas como, né? Que eu tinha largado muita coisa já, então eu fiquei meio perdida nisso, né? Como retomar as coisas, o que eu estou retomando a mim, mas o que sou eu agora, o que eu quero, o que é importante para minha vida. Comecei a pesquisar na internet, né, mais sobre o assunto e vi numa blogueira, na época tinha muito essa coisa de blogueira, né, foi no Sim. YouTube falando sobre planner. Aí eu achei o máximo isso, você ter uma visão geral da sua semana, porque antigamente eu usava agenda, que é aquela clássica de ter um dia após o outro, só para você registrar compromisso. E era aquela coisa convencional. Eu tinha agenda porque tinha que ter, mas em fevereiro eu desistia de usar, eu já não usava mais agenda, né? A cada ano que passava, eu só acumulava agendas que eu usava só até fevereiro, né? Eu falei, isso Só um daí, mês a agenda? né? Eu Quando usava eu pelo menos 4 meses a agenda. Antes de conhecer o Wish Planner, eu ia até abril. Até abril minha agenda era perfeita. Dali pra frente ela virava bloco de anotações. Ó, quando eu vi essa forma diferente de olhar para semana, para o mês inteiro, para a semana inteira, é uma forma mais integral, né, da gente visualizar o nosso tempo. Eu falei, isso daí é uma coisa boa, quero testar isso para minha vida. Só que esse era um passo só, né? Tipo, é a forma da gente organizar. Mas organizar o que ali? Eu ainda estava bastante perdida. Na época, o Thiago, ele trabalhava como consultor de empresa. E ele sempre foi craque nessas metodologias de planejamento. Daí Mas conta aí um pouco. o mais interessante é isso, né? Porque por mais que a gente domine as técnicas, na época eu trabalhava para empresas, empresas públicas, privadas. E aí, quando a Dani veio com essa ideia do planner, né? Ela estava buscando, na verdade, o planner, aí que eu fui começar a fazer a conexão, né? Que, na verdade, o processo de planejar empresa ou pessoas é muito parecido, né? Porque segue Bem esse parecido, passo a verdade. passo, né? De expandir. Foi interessante que foi a junção, né? A Dani, ela, na época, ela até era professora do ensino público. Então, ela tem uma visão muito pedagógica, né? Eu já chegava com uma coisa mais técnica e ela conseguiu transformar tudo isso em algo mais Didático, mais É, aplicável para a pessoa, né? Porque como ele conhecia muito a metodologia para a empresa, né? A gente fez essa junção de uma metodologia, de técnicas, de métodos, e daí aplicar para uma vida pessoal mesmo. ai, que legal, gente. A história, assim, eu sou fã de vocês, eu não lembro quando foi. Eu até ia buscar no meu computador aqui o meu primeiro pedido, esqueci de olhar, mas já tem mais de 2 anos que eu já. descobri, né, o Wish Planner e eu sou fascinada também por métodos de organização diferentes. Eu, quando conheci o Planner, para mim era coisa maravilhosa. Eu descobri também o método da Fly Lady com Control Journal, depois eu vim estudar o Bullet Journal e tudo isso foi me adaptando para ajudar justamente nessa parte da didática, Uhum, de ter uhum. uma agenda que pudesse ter você abrir e você ver tudo. Porque assim, é uma agenda para controlar a parte da espiritualidade, é uma agenda para controlar a parte de leitura, é uma agenda para controlar as coisas do trabalho, a outra da casa. Meu Deus, daqui a pouco você tem 1 milhão de caderno, você sai com cadernos pro canto todo e não organiza nada, porque você não tem uma visão macro da coisa. E o Verdade. planner ele vem justamente para isso, você põe tudo num lugar só. Uhum. E a gente Né? fica E tão aí, feliz dessa live, Érica, de estar podendo pela primeira vez conversar com você, assim, porque sim,
a gente se percebe junto nessa jornada mesmo, né? Você acompanhando junto com a gente, está sempre presente aqui já há anos. Eu acredito que desde Anos. 2017, mais ou menos. Eu acho que foi logo no comecinho. Foi. Eu achei, é que os planners não tem. Eu peguei alguns que eu tenho aqui guardados para Que legal. provar, entendeu, gente? Olha, eu já testei todos os métodos. Eu só não tenho mais a agenda, porque como eu dei uma boa organizada, né? Então a agenda, eu acho que a agenda eu acabei mandando para reciclagem. Eu peguei Que o legal. método agora, tirei algumas folhas, elas devem estar no meio de algum planejamento, de algum curso, alguma coisa lá, mas a agenda em si, como é uma coisa, não é um diário, né? É um planejamento. Eu cumpri o Sim. objetivo, eu tiro umas fotos e depois eu já ponho para reciclagem. Né? Eu não Que costumo... Esses legal. aqui ainda estão guardados, não lembro por que tá guardado, mas eu achei lá, entendeu? Eu achei lá. A agenda, infelizmente, eu não achei. E é bem Marie Kondo, né? É aquela coisa de Bem, você pegar e falar assim, já serviu ao seu propósito? E pronto. daí desapegar. E o planner, quando você usa, o importante. Às vezes a gente recebe mensagem, a pessoa acabou de adquirir, eu tô apaixonada, ele é tão lindo, tô até com pena de usar. Tô com medo de É, fazer aqui o planejamento da semana. Ai, e se eu fizer errado, ficar feio? Não, gente, ele é para usar mesmo, é para colocar em prática e seguir o seu e dá propósito. medo. E dá medo mesmo, de você ver aquela coisa tão bonitinha, na hora que chega a caixa toda bonitinha. Ai, nossa, eu vou rabiscar? Não, vou, porque eu comprei para rabiscar, né? Então depois, no fim da live, eu mostro os rabiscos do meu. Hoje eu uso Legal, legal. Eu o amo ver. caderno, o meu caderno pontado, né? Então, assim, eu criei o meu método de enxergar o meu dia a dia. Então, justo pelo método agora, os outros, todos os outros métodos que vocês utilizam, que vocês explicam, eu descobri a minha metodologia para controlar aquilo que eu preciso, É, né? perfeito. Então, eu compro Eu acho pontado que. e eu mesma fico desenhando ali, Que é minha legal. terapia. Isso que é o mais interessante, né? A gente vai falar um pouco do método também, né? A metodologia não tem que servir para a gente tentar fazer perfeito, direitinho. Porque, como a Dani falou, Uhum. quando a gente busca essa perfeição, acaba travando a gente. Então, eu acho mais interessante quando é isso, né? Vou pegar o que de fato faz sentido para mim e vou aplicar na minha vida, né? Que aí assim fica muito mais prazeroso, fica mais leve, né? A gente não fica realmente se cobrando por não estar seguindo aquilo que a gente acha que deveria ser, né? Exatamente. E aí, né, é isso que nos leva hoje ao nosso tema, né, de priorizar as tarefas. Né? O Wish Planner ele ajuda bastante, né, na hora que a pessoa vai enxergar o macro, mas o que ela coloca ali? Então, expliquem aí pra gente como as pessoas podem priorizar as tarefas trabalhando em casa, por favor. Legal. A gente ficou muito feliz com esse tema também, né? Porque faz parte da nossa vida prática, né? Nós somos pequenos empreendedores, né? O pessoal até na live vai ouvir os barulhos dos carros passando. Isso aí é constante e acaba sendo até também uma barreira na hora da gente priorizar as tarefas, né? Porque como pequeno empreendedor, né, a gente costuma falar que a gente tem diversos papéis, tem a vida pessoal, como a Erika até falou no começo, né? Você não queria buscar alguma agenda ou algum planner que separasse, né? Realmente conseguisse ver de forma integral. Então, a gente tem que manter esse pensamento também na hora de fazer nosso planejamento, né? Entender que nós temos papéis diferentes e que esses papéis precisam ter focos e objetivos distintos também, para a gente acabar não misturando um objetivo com o outro e acabar tendo uma vida desbalanceada, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente costuma falar na hora de priorizar, até para facilitar, porque essa é uma das fases que acaba sendo mais difíceis que a gente percebe com os nossos clientes. Por isso que no método agora, para quem não conhece, falar um pouquinho do que é o método agora, a gente Isso, por coloca como favor. como primeiro, são 5 letras, né, que na verdade significam 5 passos para a gente conseguir fazer o planejamento pessoal integral. Então, a primeira parte do método agora é o A. E ele surgiu disso, né? Como o Thiago ele tinha essas metodologias, a gente foi criando, e como você falou, a gente pesquisa, conhece métodos, é muito importante, né? Conhecer outros métodos, métodos GTD, tem Bullet Journal, tem vários.
e daí a gente ir vendo o que que faz sentido para a proposta, né? No nosso, a gente foi buscando, às vezes, algumas ferramentas a gente até criava. O design thinking, a gente bebe muito dessa água também, que é pegar e transformar conceitos em forma mais visual. A gente acredita que o planejamento é muito importante você fazer isso, né? Visualizar mesmo, né? Então, botar no papel, desenhar aquilo que você precisa, que você quer, o teu caminho, a tua trajetória, ser um mapa mesmo. Um mapa é isso, é algo bem visual, né? E daí a gente foi criando ferramentas e a gente, com o tempo, foi percebendo que tinha uma metodologia ali dentro mesmo. A gente sempre seguia aqueles mesmos passos. Quando a gente identificou que passos eram esses, a gente viu que era o método agora, que a gente denominou assim, né? Que a primeira é o autoconhecimento. A gente sempre começava com ferramentas de autoconhecimento, porque é muito importante dentro do planejamento você entender a sua situação atual, né? Como você está agora, e também o que é importante para você. E até justamente o autoconhecimento ele é a base para tudo, né? Porque não adianta a gente falar aqui de priorização sem você saber o porquê ou o que você quer priorizar. Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental, até nessas atividades de rotina, né? Para quem trabalha em home office, depois a gente vai dar mais dicas dessa etapa, né? Mas primeiro o autoconhecimento e aí depois a gente vai para a parte de garimpar, que é de fato a priorização de tarefas, né? Que é o nosso G. A gente chama até de garimpo, porque é você conseguir identificar aquilo que é precioso para você. Travou. Calma aí, gente, travou. Travou no garimpo. Calma aí que a internet vai voltar. Estamos com a conexão. Não sei se eles estão me ouvindo, mas a minha conexão com eles aqui deu uma... Aí, pronto. Travou. Vamos voltar para o garimpo. Eu deixo no Wi-Fi e nos dados, porque se cair um outro segura. Esse garimpo a gente chama... a gente chama de garimpo porque garimpar o que é precioso para você, o que é mais importante. E quando a gente fala do mais importante, não são necessariamente coisas grandiosas, mas aquilo que está conectado com o que você esclareceu no autoconhecimento. Então, no planejamento micro ali das tarefas do dia a dia, conseguir, de fato, essa priorização mesmo de quais são as tarefas mais importantes, que a gente vai ver mais hoje, né? E aí, só para continuar, a gente não vai entrar nos detalhes do método, né? Mas o O seria a parte de organização, né? Que é depois que você pegou lá as suas atividades priorizadas, como é que você vai colocar isso em um plano que seja visual, que consiga dar encaminhamento para o próximo passo, que é a realização, que aí, de fato, começa a agir, né? Então, assim, são todos os passos preparatórios, né, para chegar nessa etapa de realização. Pode parecer um pouco burocrático, né? Poxa, mas eu quero começar já a fazer hoje, né? Mas são passos que ajudam até a economia de energia, né? Porque se a gente quer começar a fazer, a gente começa a fazer diversas coisas no final do dia, principalmente quem trabalha em home office, fica aquele cansaço e aquela sensação de que não fez nada. A gente se ocupou muito do nosso tempo, mas ocupou com coisas que, de repente, não eram a nossa prioridade, né? Porque não tem nada mais prazeroso do que a gente... Às vezes no dia eu faço, sei lá, 2 atividades, mas eu sinto aquela satisfação. Poxa, eu fiz 2 porque eu reconheço que essas 2 eram as mais valorosas mesmo, né? A gente não fica com aquela... E faz com foco, né? Porque exatamente. Tá fazendo, igual assim, a dona de casa, ela tá acostumada a fazer comida. Ela não vai fazer o arroz, esperar o arroz ficar pronto, vai fazer a mistura, vai esperar ficar pronta, vai lavar a salada, esperar. Não, ela vai fazer tudo ao mesmo tempo na cozinha, mas ela está cozinhando. Então, embora tenham 5, 6 panelas, louça para lavar, tudo, mas é o processo de cozinhar que é todo aquele método. Perfeito. Lavar roupa, máquina. Então, assim, dentro das tarefas da casa, então você vai pensar, eu vou cozinhar, você põe a panela no fogo, você não vai pôr a panela no fogo de arroz, por exemplo, que é rápido, e sentar para responder e-mail. Exato. Né? É isso que as pessoas costumam se confundir quando elas começam a trabalhar em casa, porque ela quer lavar roupa, fazer comida e trabalhar ao mesmo tempo. Aí não dá. E até antes de trabalhar na Wish Plan, a gente sempre trabalhou home office, né? No começo,
Hoje eu e a Dani somos casados, né? Então a gente está morando junto, o que facilita um pouco no processo. Mas antes era eu na minha casa, ela na dela. E até antes da Wish Planner, como eu trabalho de consultoria, em alguns momentos eu trabalhava de home office e eu tinha uma grande dificuldade que, no home office eu acabava trabalhando mais do que na empresa, porque eu ficava me cobrando muito. O pessoal vai achar que eu estou em casa e não estou trabalhando, então eu tenho que ficar mais e mais e mais. Eu acho que e isso aí casa bastante com essa questão do autoconhecimento que a gente estava conversando, né? Se eu sei qual que é o objetivo, qual que é o foco que eu tenho que ter nessa semana, eu não vou ficar também me sobrecarregando com outras tarefas que de repente não eram necessárias naquele momento. E o planejamento entra aí para poder esclarecer mesmo, porque quando a gente não define a prioridade, o que a gente precisa fazer, a gente acaba aceitando muitas demandas externas, criando urgências também, que são aquelas ações importantes que acaba deixando, por não estarem ali definidas, acabam sendo preteridas e daí viram urgências, né? A gente deixa, né? Essa daqui eu posso fazer depois, esse aqui eu posso fazer depois. Aí chegou depois e não estava pronta, aí pronto, sai correndo. Aí aquilo que estava no planejamento, era uma coisa circunstancial, você jogou no planejamento, não fez, virou urgente. Pronto, agora. Aí se a pessoa não está acostumada a trabalhar sob pressão, ela trava. É verdade. Aí ela não faz a tarefa. Então como é que a gente prioriza tudo isso aí? Legal. Então, primeiro que a gente passou, né, sobre o autoconhecimento, a gente já sabe qual que vai ser o nosso foco. E outra coisa que a gente acha interessante, pelo menos a gente faz isso no nosso home office também, é você identificar quais são os papéis que você tem e separar por dia, de preferência, qual papel que eu vou assumir como prioridade. Como na Wish Planner, quem faz tudo sou eu e a Dani. Então, desde marketing digital, conteúdo, produção, no nosso planejamento, a primeira coisa que a gente faz é isso. Bota lá em cima no topo, no dia, e assume qual o papel que eu vou exercer. Então, por exemplo, na segunda-feira é o papel que a gente coloca de planejamento. Então, vai ser tudo, as tarefas vão ser todas relacionadas ao planejamento, seja de conteúdo ou planejamento da empresa também, para rever. Na terça-feira, a gente coloca como o papel de produção. Então, assim, isso vai ajudando a gente a clarear melhor os focos. E sem esquecer também que, além desses papéis de funções de empresa, a gente também tem um papel pessoal. Então, colocar também essas duas caixinhas, né? Qual que é o seu papel profissional e qual que é o seu papel pessoal. Eu acho que isso daí já ajuda bastante na etapa de autoconhecimento. E dá para separar, né? Se eu vou dedicar tantas horas para a empresa hoje e eu vou dedicar tantas horas para a minha vida pessoal para nada a ver com a empresa hoje. Exatamente. Também ajuda bastante quando você define o papel que você vai desempenhar no dia. Exatamente. E isso daí ele ajuda para a próxima etapa também, que é do garimpo. E aí a gente entra na parte de priorização, né? Então, a primeira coisa que a gente gosta de falar quando a gente está falando sobre priorização e relembrar também é o conceito do Pareto, né? Que é justamente já para começar a aliviar um pouco a gente nessa busca por fazer tudo, né? Aí ele entra nisso que a gente estava falando, que é importante conhecer métodos e ver como que aplica melhor na nossa vida. E quando eu falo de priorização, muita gente manda mensagem para a gente, minha grande dificuldade é justamente saber priorizar. Eu falo assim, a gente tem que ter calma, porque não é que a gente não sabe priorizar. Priorizar é uma habilidade que a gente tem que desenvolver e exercitar constantemente mesmo. E algumas técnicas ajudam a gente a conseguir desenvolver essa habilidade de priorizar. Uma que a gente gosta muito é o Pareto, né? O Pareto, assim, a gente encara como uma forma de pensar até conectada com o essencialismo, né? Que ele fala que existem 20% das tarefas que você realiza no dia que vão retornar 80% do resultado, né? Então, assim, esse conceito não precisa a gente também ser, como a gente fala, né? A gente gosta de eliminar essa questão do perfeccionismo, de você tentar fazer certinho. Mas não quer dizer que você vai cortar toda essa tarefa, mas é um pensamento em que você tem que focar em fazer poucas, mas tarefas que retornem muito valor para aquele foco que a gente definiu antes, né? Na etapa de autoconhecimento. Então, para ficar mais prático também, que a gente gosta de falar, de fazer, se tiver muito difícil você fazer esse primeiro corte de tarefas que são muito importantes e muito difíceis, é você criar alguns critérios de priorização. Então, assim, fica mais fácil da gente
identificar qual etapa priorizar. Critério de priorização, normalmente ele vai estar conectado com o autoconhecimento. Por isso que a gente volta toda hora para o autoconhecimento, né? Não tem como fugir. Um exemplo assim, né, de critério de priorização. Ele vai ser um pouco mais subjetivo, mas ele tem que estar conectado com o foco que você definiu na semana. Sei lá, se a gente definiu aqui na Outplan, estou tentando imaginar algum exemplo, que o nosso foco na semana vai ser fazer mais vendas. Sei lá, então o nosso foco é esse. Então, um critério de priorização que pode, de repente, o número de clientes. Então, assim, quais ações que vão me ajudar a ter mais clientes? E se eu fiz minha listinha no início da semana, coloquei lá visitar clientes, enviar e-mail, fazer cotação de orçamento com fornecedores. Então, assim, tem três atividades que coloquei. Eu tenho que pensar de acordo com o meu critério de priorização, que é aumentar o número de vendas, e aí eu começo a ver dessas atividades qual que vai dar maior retorno no meu critério de priorização. Então, de repente, fazer contato com os fornecedores não vai me ajudar diretamente a aumentar o número de vendas. Então, opa, essa etapa eu deixo para depois. Visitar cliente, caramba, essa daí é a minha prioridade, porque isso realmente vai me ajudar a ter mais vendas. Então, assim, o critério de priorização, ele ajuda a gente a não perder o que a gente desenvolveu na questão do autoconhecimento do foco, né? Ele serve para tornar mais real aquele foco que a gente definiu na semana. É legal porque assim, a gente tem a meta, né? Então, como empresa, toda empresa tem uma meta. Seja uma meta, né? Eu, por exemplo, eu também faço tudo sozinha. Né? Deu nó, é a Érica para tudo. Atender cliente, a fazer o marketing digital, o site que eu estou mexendo, né? Tudo sou eu que faço sozinha. Então, assim, eu tenho que pôr a meta. Eu vou trabalhar essa semana, eu trabalho em média 20 horas por semana. Então, eu pego a minha semana, né? Eu vou separar. Então, que dia eu sei que eu tenho mais energia para trabalhar? Porque a gente também tem essa, né? Tem dias que a gente está mais disposto, tem dia que a gente já sabe que o nosso corpo já está mais cansado, a cabeça, né, tá mais... não quer saber de estar voltada para trabalho. Então, assim, eu separo os dias que eu sei que meu marido não vai estar entrando e saindo de casa para me atrapalhar, que eu tenho que parar para fazer comida. Então, eu vou lá e ponho. Esse dia eu vou trabalhar o maior número de horas possível. E aí eu vou separando o restante na semana. Né? Mas essa de separar tarefas exatas, eu ainda não comecei a fazer. Eu já comecei, mas não priorizei. Eu separo a quantidade de horas e as tarefas dos clientes. Sim. Eu vou começar essa meta agora também. Vou começar com vocês. Esse é um ponto muito importante que a gente também tem que... E é por isso que eu defendo muito o planner, de ter a visão geral da semana, de você fazer um planejamento visual, porque a gente consegue visualizar se a gente não está colocando muitas tarefas em um dia só. Geralmente, a segunda-feira pega para isso, né? A gente tá com a energia toda, né? Acho que vai conseguir fazer tudo na segunda-feira, né? E tudo é importante. E não vai, né? Então tem que equilibrar, porque a organização ela também é importante para conseguir manter essa priorização. Se a gente começa a deixar a semana desorganizada, dificilmente a gente vai conseguir manter o que priorizou. É uma coisa alimentando a outra mesmo. Se não priorizar, vai ter uma semana desorganizada, e se não manter organizada e equilibrada, vai ser difícil manter aquela priorização. Então, quando planejar e organizar ali as tarefas, tem essa diferença também, que no planejamento a gente tem que verificar, né? Diferença de compromissos e tarefas. Os compromissos, eles já têm data marcada para acontecer, então já coloca lá no calendário. E as tarefas é aquilo que você sabe que precisa ser realizado ali naquele período de tempo, naquela semana, mas ser realizado sempre que possível. Então, elas podem ser encaixadas, né? E aí que entra a gente encaixar, saber onde encaixar elas de forma equilibrada ao longo da semana. E daí uma dica é a gente fazer também, trabalhar em blocos de tempo. Criar esses blocos de tempo, unindo atividades que são semelhantes. Para a gente não cair na multitarefa, né? E também não ficar pipocando, trocando de tarefas constantemente. Então, a gente realiza no mesmo bloco de tempo todas as tarefas semelhantes. Esse exemplo que a Érica deu de cozinhar é excelente. Vou roubar, hein, Érica? Vou começar a falar isso. Pode roubar.
Né? Porque assim, agora a Dani falou, dividir em blocos de tempo. Isso é muito importante, porque assim, o nosso corpo, a nossa mente, não é como apagar a luz. Você vai ali no É. interruptor, apagou e ela acende. Não. Cada pessoa tem um tempo para migrar de uma tarefa para outra. Então, tá, se eu tô, né, eu que trabalho em casa. Sempre trabalhei depois que eu casei, né? Com 3 meses de casada, eu já saí da empresa que eu trabalhava, CLT, vim. Depois de uns meses, eu comecei a trabalhar em casa. Qual é o maior erro da dona de casa? Ah, vou lavar roupa antes do trabalho e vou deixar a comida meio pronta e vou trabalhar. Ah, mas eu esqueci de pôr um negócio ali na comida. Aí você vai ali no pré-preparo. Ah, mas a roupa já bateu, deixa eu pôr porque tá sol, deixa eu já aproveitar. Aí pronto, quebrou. Né? Agora, se você deixa, né, a rotina, o bloco, então tá, que horas eu vou cuidar da casa? Então, eu vou pôr a roupa na máquina antes de trabalhar. Né? Eu tenho uma rotina assim, eu acordo, eu leio, medito, faço tudo que é meu pro meu autoconhecimento, para mim, e aí eu tenho que fazer atividade física. Para a cabeça trocar, o que, que eu faço? Eu vou cuidar da casa, então recolhe roupa do banheiro, sai arrumando o que tem na cozinha, vai arrumar a cama. Aí a cabeça, já vou ouvindo uma música, aí a cabeça já vai entrando no ritmo da atividade física. Acabou a atividade física? Café da manhã, aí relaxa de novo, toma um banho, liga tudo que é computador e aí vai trabalhar. Muito legal. Não, Se eu não separar, eu tentei fazer diferente, não dá porque a cabeça não vira, você tá com uma coisa pensando na outra. e é legal isso que você fez, né? A gente nem tinha pensado nisso, né? Você pega, vai como se fosse diminuindo o ritmo para entrar em outro, né? Não é só você também dividir em blocos de tempo de coisas que são muito diferentes uma da outra, né? Que dá aquele choque mesmo, né? Essa dica aí achei bem legal. Ainda mais que eu, como a Dani, também sou ansiosa. A pessoa ansiosa não pode. Eu já descobri que ficar na euforia depois leva a crise de depressão. Então, a gente que tem ansiedade, a gente acelera, a gente quer fazer tudo, quer fazer rápido e faz rápido, porque a ansiedade ela dá esse pico na gente. Só que quando acaba o pico, aí vem aquela melancolia, aí vem o pessimismo, aí você começa a se achar inútil, que você não fez nada. E então, assim, eu descobri que eu tenho que ficar sobe, desce e relaxando sempre a mente para poder ficar estável e dar conta de fazer tudo. Legal. E é bem isso mesmo, assim, a gente tem que testar e ir se conhecendo para ver o que funciona melhor para a gente, né? Porque são vários fatores dentro da gente fazer o nosso planejamento, organização e priorização. Tem fatores nossos como a nossa própria rotina, como é que é a nossa rotina, a nossa vida, como é que é a nossa energia, como está o nosso psicológico. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa levar em consideração para ir testando e adaptando, se conhecendo, né? Por isso que não tem um planejamento perfeito, né? É, Você faz uma semana. Então, assim, planejamento eu faço geralmente a lápis. E aí, porque vai mudando, a nossa vida vai mudando. A gente foi pego de repente, assim, no meio de uma pandemia, tá, pronto, agora não pode mais sair. Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ficar? Eu tenho que comprar isso, tem que fazer aquilo outro. Então, o planejamento, se você faz tudo a caneta de uma vez, né, a longo prazo, ele muda. Então, você faz a semana, faz 3 dias, vê como o seu corpo reagiu. Não deu certo? Escreve lá, por que não deu certo? O que você pode mudar? Isso. E autoconhecimento e garimpo. Autoconhecimento e garimpo. Isso daí é seu círculo. É o círculo o tempo todo. É o que a gente fala até, principalmente com até amigos empreendedores, né? Que às vezes não definem objetivo e não fica acompanhando as suas metas. Eu falo justamente relacionado a isso, né? Se você não tem a sua meta definida, né? Acompanhando para entender o que deu errado, o que não deu errado, você não sabe o que você tem que fazer para melhorar. Eu acho que isso aí também vale para a nossa vida, né? O planner ou exercícios de acompanhamento de atividades, eles ajudam nesse sentido, né? A gente saber por que tem alguma semana que a gente não conseguiu fazer nenhuma tarefa. E não para a gente ficar se cobrando, né? Assim, caramba, essa semana eu não fiz nada. Assim, você tem que entender o porquê que você não fez nada, né? Tem mais... aí a gente já vai até para a última etapa, né, do agradecimento, né, que a gente fala bastante da pessoa ter autocompaixão. A gente que trabalha em home office, que é empreendedor, a gente tem essa, pelo menos o que a gente sente assim também, é ter uma cobrança excessiva de tentar
entregar muito mais, né? A gente sempre está pensando, poxa, eu cheguei nesse resultado, mas eu poderia ter feito melhor. A gente não tem esse tempinho da gente parar, sabe, agradecer realmente o que a gente fez. E se a gente não conseguiu fazer do que a gente planejou, é de tentar entender, né? O que está ocasionando, né? Que pode ser inúmeros fatores, né? Como a Dani, né, tinha, você também na questão da ansiedade, né? Então, às vezes são fatores patológicos que estão fora de ser simplesmente fazer um método de seguir a risco ou então ter motivação, né? São coisas que a gente tem que realmente ter a devida preocupação, né? O Planner é uma ferramenta que facilita a aplicação. O método, ele é um guia, né, que também facilita ali o trajeto, a direção, né? Então, utilizar para facilitar mesmo, para guiar e sem culpa, né? E sem perfeccionismo de que, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Tudo, a caminhada, a jornada é única para cada um e tudo é um teste. A gente vai testando o círculo, né? Testando, implementando, vendo o que... Por isso que no método agora também o agradecimento é no final, entre aspas, né? Porque é o círculo, depois ele volta de novo para o autoconhecimento. Quando a gente agradece, cria esse exercício mesmo de buscar o que deu certo e se não deu por quê. Isso já é um retorno para o autoconhecimento também. A gente está sempre analisando e entendendo o que está acontecendo com a gente, né? Porque quando a gente assim, como empreende, trabalha em casa, então a gente faz tudo, né? Então, vai parar se está em casa. Porque quando você vai para um escritório, né? Quando tinha que sair para trabalhar, né? Mesmo quem trabalha home office, às vezes saía de casa para ir no restaurante, comia e voltava. Quando parou de fazer, agora é tudo em casa, parece que você não fez nada. Porque a cozinha demanda muito tempo, a casa demanda muito tempo. Né? Então você fala, eu ganhei 2 horinhas, 3, não sei. Quando eu trabalhava CLT, eu perdia 5 horas do meu dia em transporte público. Eu não perdia, porque eu dormia 1 hora na ida, 1 hora na volta. O resto eu lia. Eu li uma revista Veja na ida para o trabalho. Eu estudava muito no transporte público, porque eu ia de trem. Então, assim, no ônibus eu já sinto mais enjoo, mas no trem eu lia que era uma beleza, porque você sabe quando, né, o embalo lá, não prejudica tanto a vista. Mas, assim, em casa você tende a fazer tudo no automático e chegando no fim do dia você está cansado e não sabe o que você fez. Poxa, arrumou a cama, fez comida, limpou, né? Brincou um pouquinho com o pet, quem tem pet, cuidou das plantinhas, quem tem plantinha, ficou um pouco com a família, fez uma ligação para um amigo na hora do almoço. Assistiu um programa que você queria, um pedacinho da sua série, gente, já agradece, você fez algo por você. É verdade. E assim, eu falo, todo método de planejamento que é bem feito, ele no final do dia tem lá, eu tenho que agradecer pelo menos uma coisa. Uma coisa eu fiz hoje de bom, não é possível. E é importante isso que você falou também. A gente no planejamento precisa valorizar mais os espaços. Eu achava que era algo muito óbvio e hoje eu tô me lembrando mais de compartilhar isso, até para lembrar isso para mim também, né? A gente precisa mais valorizar os espaços. No nosso planejamento, por exemplo, não achar que a gente precisa, para se sentir produtiva, a gente precisa encher o planner todo, ter várias tarefas. A gente precisa saber priorizar e daí deixar espaços no planejamento, porque nem tudo na vida é planejado. A vida está aí, ela é viva, né? Então, a gente vão correr imprevistos, não precisa se culpar por isso, né? De que não deu certo, não fiz exatamente 100% do que estava no planejamento. Às vezes é por causa disso, faltou esses espaços para abraçar os imprevistos, lidar melhor com eles, abraçar as oportunidades e ter um tempo para si também, um tempo que não é necessariamente planejado, é um tempo para realmente desacelerar, descansar, relaxar. Eu planejamento imprevistos, né? Essa semana, no meu planejamento, tive um imprevisto, né? Eu estou passando por um processo de reeducação alimentar, de novo, né? Eu sempre estou no processo de reeducação alimentar. Quem me conhece sabe que a minha vida inteira é essa, né? Então, assim, eu fiz uma massagem detox, tomei lá um chazinho, que eu não sou acostumada a tomar chá. Tive que sair de casa para fazer algumas compras na rua e voltei com enxaqueca. 4 dias de enxaqueca.
Aí voltei, eu tava de férias, voltei a trabalhar na segunda, com um pouquinho de dor. Eu falei, não, é porque o corpo tá acostumando. Embora eu estava de férias, mais trabalhando no curso, no computador, mas eu achei estranho. Eu falei, não, tudo bem, faz parte do processo da reeducação. Eu estou reduzindo o alimento, eu estou mudando, eu estou lendo mais rótulos, estou tirando algumas coisas que o corpo estava acostumado, tirei totalmente o açúcar. Eu falei, o corpo está pedindo isso. E a dor não passava. Aí eu tive que avisar os clientes, olha, sem chance. Tive que ir para o hospital. Terça-feira à tarde, comi, passei mal. Meu marido, por sorte, né? Meu marido, ele trabalha de aplicativo e ele veio para casa. Umas 10 horas da manhã, ele viu que eu não estava bem, que eu não tinha dormido. E ele veio para casa tomar café da manhã, no que eu comi, saí, pus tudo para fora, ele, hospital, vamos embora. E se não fosse época de pandemia, eu esperaria passar, mas nessa época de pandemia a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Aí fui pro hospital sem febre, sem nada, o médico falou, não, é só uma enxaqueca. Voltei, dormi, acordei com a cabeça latejando ainda, porque quem teve enxaqueca 3 dias seguidos, Nossa. a cabeça fica doendo. Você não tem dor, mas a cabeça está dolorida. Tentei trabalhar, aí eu falei, o que é essencial para mim? Agora, nesse momento, é a minha recuperação, porque se eu dormir agora, se eu parar, relaxar, amanhã eu vou render. Então é daí que vem o autoconhecimento. Exatamente. Porque precisa trabalhar? Precisa pagar as contas? Precisa. Só que se você não vai dar o seu melhor, pausa, faz aquela sua reflexão com você mesmo, descansa, recupera as energias. No outro dia, ó, manda ver. Ontem mandei bala, trabalhei o dia. Que bom que você melhorou. Né? Então, assim, é a questão de se autoconhecer e saber, poxa, eu tive um imprevisto. Ninguém prevê que vai ficar doente. Eu vou colocar na minha agenda que esse dia eu vou passar mal. Sim. Né? Eu vou pegar essa doença que está acontecendo aí no mundo. Ninguém quer. Então, a gente tem... Pode falar, Thiago. Não, só complementando, né, tem até os comentários da Nádia falando sobre o essencialismo, né, porque é um conceito que a gente, nesse mundo cada vez mais acostumado, a facilidade ela tem um outro lado, né, porque hoje em dia está tudo muito fácil, você ter acesso à informação, você tem essa impressão que tem diversas oportunidades para você, então você quase que é um impulso, um convite para você tentar fazer cada vez mais. Então, quando você fala que eu não vou fazer isso não vou ocupar todos os espaços que eu tenho aqui, vou deixar algumas coisas vazias, a princípio dá essa sensação de que a gente está perdendo, mas é o oposto, né? É estranho falar isso, mas quanto menos a gente faz, mais a gente ganha, né? Às vezes você estiver tentando buscar todas as oportunidades, você vai acabar perdendo, né? E é o que você estava falando, a questão do autoconhecimento, ele traz isso, né? Traz essa sensação de conforto, de você realmente ficar mais tranquilo com os nãos que você vai dar, né? Que esse é um outro passo também, né? Quando a gente prioriza, a gente vai ter que dar não para outras coisas. Né? O não, ele não é bem visto em alguns momentos, principalmente no Brasil, né? Para se dar bem nos outros, para agradar os outros, para ter essa forma de sociável, né? Você acaba falando muitos sims, mas o não, ele traz empoderamento, né? Ele para você, e as pessoas ao longo do tempo acabam respeitando mais também. Não vai ser mal visto, o não de hoje não vai ser mal visto amanhã, né? Realmente as pessoas vão começar a ter mais compreensão com você esse momento, né? E as pessoas, eu quando comecei a trabalhar em casa, né, eu fazia artesanato, então você tinha venda direto, então o cliente vem, escolhe, volta, mas a partir do momento que eu passei a fazer só serviço administrativo, não tem que vir cliente, não tem que atender cliente pessoalmente, é tudo virtual. E aí aquelas pessoas que estão passando, aí vê que a casa está aberta, vou tomar um café, tomar uma água, e você não atende, deixa gritar no portão, né? Você passa por chata, mas é prioridade. A minha prioridade agora é trabalhar. É verdade. Então, você quer me visitar? Marca um horário. Hoje nem adianta chamar no portão que não entra. Mas é prioridade. A gente fica rindo porque a gente está se vendo nessas situações. A gente está se identificando em várias coisas. Eu já deixei chamar. Eu deixei chamando no portão. Ou subi agora que eu não pus o bottom hoje. Acabei esquecendo, mas eu tô de bottom. Então, né, tem o desenhinho da Deonó que eu fiz no computador. Ai, cadê? Né, fiz o adesivo e aí eu fiz o bottom. Então, se eu tô de bottom, eu estou trabalhando. Eu já subi muitas vezes com o telefone assim, só um minutinho. Pois não. Tá falando com ninguém não, mas era para não atender a pessoa.
É legal. entender, porque assim, tem pessoas que não entendem o que é É, trabalhar em casa. A gente que pensa que trabalhar em casa é ficar fazendo faxina na casa o dia inteiro. é verdade. Mas existem o empreender, ele exige muito mais do que só ter aquela função, né, Uhum. de fazer a venda. Tem todo um planejamento por trás, ainda mais com marketing digital, que está sempre mudando. Você É, leva um banho, às vezes, de rede social, você programa tudo, e na hora que você vai lançar e não sai do jeito que você queria, você vai na rede social, deleta, volta, faz de novo. Aí você não salvou em outro lugar porque você confiou na ferramenta, aí a ferramenta te deu um baile, e você vai fazer tudo outra vez, então dá trabalho. Então precisa ter o foco, realmente, os 80-20. Tira uns 20% tira um pouquinho do seu dia para conversar com as pessoas. Mas o dizer exatamente. não é muito importante para quem trabalha em casa, É. né? Bem, aqui ainda temos, 20 minutos. Ah, Ih, que bom, tá rendendo. olha, Tá eu acho que de rendendo, a repente, gente o que você acha? A gente pode conseguiu falar. fazer, passar os pontos que a gente já falou e abrir para Vamos, perguntas? vamos. Se alguém tiver perguntas, geralmente o pessoal aqui ele deixa bastante comentário. Tem bastante gente que usa o Wish Planner aqui, Ah, né, que na nossa legal. live. O pessoal tá comentando que usa, que gosta, que realmente mudou a vida, Ah, que né? Então graça. vamos recapitular aí o método agora. O planejamento de estudo. Então vamos recapitular tudo que a gente falou sobre priorizar e vamos responder as perguntas. Legal. Quer falar o resumo? Eu faço? Pode Tá? começar. É, então, só para recapitular o que a gente falou, né? O primeiro passo do método agora, né? Então, o método agora ele é composto por 5 etapas de autoconhecimento, garimpo, organização, realização e agradecimento. Hoje a gente falou mais sobre os 2 primeiros, que é a parte de autoconhecimento. Então, dentro do home office, a gente falou que é da importância, né, de ter o foco bem definido e saber identificar também quais são os diversos papéis que você que trabalha em home office vai ter ao longo da semana e saber separar esses papéis, né, para não misturar e não acabar que um se sobrepõe ao outro. Né? É saber definir qual o tempo que você vai dar para cada um e dar a devida importância para cada papel. Na parte do garimpo, e aí entra no assunto principal, que seria a priorização. A gente começou falando, até teve comentário aí falando sobre a lei de Pareto, né? Então, que é algo que a gente acredita bastante nisso, né? De conseguir identificar poucas atividades, mas que trazem muito resultado para você. E aí você pode utilizar para conseguir identificar, né, quais são essas poucas atividades, utilizar critérios de priorização que eles vêm do autoconhecimento, né? Pode ser critérios de importância, né? O impacto que a atividade vai ter na sua vida. A Dani falou também sobre fazer a separação por blocos de tempo. Juntar atividades semelhantes em um mesmo bloco de tempo. Por exemplo, a dona de casa usa muito cozinhar, né? Ela separa ali na parte da manhã, já cozinha tudo que precisa pro almoço, pro dia. Às vezes a gente tem também no dia pagar contas, então pega todos os boletos e tudo mais, junta para pagar naquele mesmo bloco de tempo, aquele mesmo horário. E aí também tem. Cada boleto que aparece no dia, você for pagando, já era. E tem, inclusive, estava falando até sobre a energia. Tem dia que a gente. Período do dia, né? Você falou que a gente consegue trabalhar melhor em certas coisas. Então, criar esses blocos de tempo até levando em consideração isso. Aqui, por exemplo, às vezes a gente costuma separar o trabalho criativo na parte da manhã e o trabalho mais mecânico na parte da tarde, porque de manhã a gente consegue criar mais, né? Tá com mais energia para criar, porque ao longo do dia, conforme a gente vai tomando mais decisões, a gente vai dando mais uma fadiga de decisão, né? A gente está usando toda a energia para decidir coisas, então a gente deixa para fazer a parte mais criativa na manhã. E até isso de fazer a prioridade mais difícil, mais chatinha, né? Aquilo tipo que você pensa assim, porque às vezes a gente fala assim, vamos realizar o essencial. A gente não pode confundir isso com, o essencial pra gente é só aquilo que é mil maravilhas, que me deixa super feliz e tal.
às vezes o essencial é algo burocrático É, também, porque se é algo burocrático que é necessário para a gente conseguir o que é essencial para a gente, né? A ele tem gente um grau ali de importância maior, né? Sim, então, se é uma atividade que você acha difícil e tudo mais, também ser a primeira coisa a ser feita, né? Porque no dia, para você se livrar logo dela, né? E para você ainda estar com energia para lidar com ela, né? exatamente. Muito bem, gente. Então, aqui temos uma dúvida do plan... pediram para falar do planner de estudos. A gente A nem gente trouxe, não né? tem dele Esse aqui, tem. mas A assim, Erika. ah, Ah! Ah, Deixa eu ver se eles estão todos rabiscados. assim que é bom. Assim que a gente gosta Eu, de ver. menos. Deixa eu ver um que tá. Esse daqui, que eu fiz mais ou menos um planejamento, né? Nele. Então tem as etapas, Ah, né? legal. Por Olha, aqui, né? Para quem não conhece, então as etapas para estudar. e o, Aí é que eu não usei ele exatamente para estudar, né? Eu usei ele para outras coisas. ah, mas Aí a aqui, gente ó, adora ver isso, né? planejamento, Que às vezes a gente né? cria uma ferramenta pensando em algo e aí tem clientes que conseguem fazer Então, algo diferente e de super valor. Eu acho que isso. eu tinha uma meta de colocar alguns vídeos em dia, assistir alguns vídeos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o planner de estudos, nos conteúdos eu coloquei todos os Ah, vídeos que que eu legal. queria assistir, e aí eu fui dando o checkzinho assim que eu fui assistindo. Então, eu falei, eu vou assistir tantos vídeos em tanto, né, 3 meses, Aham. e aí eu vou assistir esses vídeos nesse tempo. Então, quantos eu teria que assistir por dia? Ou ouvir? Eu ouvi, na verdade, não, porque eu já tinha assistido. Eu queria reouvir todos. E aí eu fui separando em blocos. Então, hoje eu vou lavar roupa. Então, eu vou ficar aqui na lavanderia uns 15 minutos. Qual vídeo é de 15 minutos? Esse. Então, eu vou assistir esse. Aí eu ficava ouvindo enquanto fazia toda aquela rotina. Ah, não, agora eu vou fazer o meu planejamento da alimentação da semana. Vou passar aqui muito tempo na cozinha, né, cortando, separando, higienizando. Eu vou demorar 1 hora. Qual o vídeo de 1 hora? Ia lá, ia dando checkzinho. Então, o planner de estudos para mim serviu para isso. Ó, ai, que legal. ótimo. E ele tem, o método agora que a gente falou, ele tem nele também, que a gente aplica em todos os planners, né? Porque tem planners, o planner anual, que é para o planejamento de vida geral mesmo, né? Para todo mundo. E planners complementares, né? Se a pessoa quiser se aprofundar em uma área específica, em um objetivo específico, como o de estudar, tem esse, que daí é totalmente diferente, tem ferramentas diferentes. Mas essas ferramentas elas estão agrupadas dentro do método agora, né? Então tem as ferramentas para autoconhecimento, as ferramentas para priorizar. No caso do de estudos, a pessoa consegue priorizar, por exemplo, as matérias, né? Que vai estudar. E o legal de estudos, né, que ele tem as ferramentas ali no início para conseguir também identificar quanto tempo você tem para Sim, dedicar aos estudos, né? E a partir desse tempo que você tem disponível, o Planner ele vai ajudando, dando passo a passo para você conseguir criar a sua matriz ali de estudos, né? Qual horário que você vai colocar, para saber certinho quanto tempo você vai se dedicar nesse tempo que você tem disponível para estudar. muito bem. Nossa, vai mais uns 10 minutos aqui, a gente já acaba a live, olha. Ah, nossa, passou voando. Muito rápido, né? Eu uso o caderno pontado, né? Ah, Com os né? adesivinhos. Eu uso pontadinho. Então, eu faço a cada 3 meses, né? Que eu faço meu planejamento trimestral. Então, o que eu fiz, né? Eu desenho ele à mão. Aí eu queria um já todo pintadinho, que eu fiz da outra vez. Dezembro, janeiro. Esse aqui é julho. Eu gostei. Tem um que eu fiz todo pintadinho, sabe? Não era esse daqui, não. Ah, acho que tem Vai ter que uma ser dica esse aqui mesmo. que Vai legal. ter que ser esse mesmo. Então, como eu faço, né? Eu peguei ele e eu fiz os meus bloquinhos, Olha que gracinha, né? Ah, né? Desenhei meus bloquinhos. Então, eu faço meus controles aqui, que eu tenho uns controles bem malucos. Deixa eu pegar o do mês passado. Então, eu faço, né, as tarefas do milagre da manhã, né? Não exatamente às 5 da manhã, mas na manhã.
Aí Uhum. eu anoto todas elas, eu criei uma sigla para saber quando eu já fiz todas. Aí eu anoto o tempo de jejum que eu fiz para fazer pelo menos o fisiológico, o meu peso, que o médico mandou controlar rigorosamente todo dia, a minha qualidade do sono, porque isso interfere bastante, né? Quando a gente vai Sim, analisar se a semana foi boa ou não, o sono, assim, ele é interfere verdade. demais. Uhum. Então eu deixo anotadinho. E agora eu coloquei mais a minha energia, porque eu ando com picos de energia. Com esse tempo seco que está aqui em São Paulo, eu tenho tido muito pico de energia. E aí a nutricionista pediu para estar anotando para fazer a suplementação correta. E aí eu separo por cores, né? Porque a pessoa é a viciada das cores. Então, cada papel que eu tenho tem uma cor. Legal. E aí eu realmente tem dias que eu sei que, olha, hoje eu estou desenvolvendo esse papel mais do que os outros, porque eu tenho mais Uhum. tarefas dessa cor. Dessa cor, né? Excelente, É, muito legal. e eu separei por cores e aqui estão tarefas, não estão por blocos. Então, quando eu acordo que eu vou fazer a minha agenda, eu olho, eu já sei, já está mais ou menos planejado do dia anterior ou da semana, do dia que eu parei para planejar. E aí eu falo, hoje eu tenho que desenvolver mais isso. E eu deixei o vermelho para os imprevistos. Então, se eu Uhum. bater o olho na agenda, assim, tiver muito vermelho, é porque eu Quer tive dizer, muito imprevisto. Aí uhum. eu já sei aonde eu tenho que alterar. Muito legal. Olha, Eu acho muito Né? bacana fazer isso de dividir as áreas mesmo, né? Porque torna mais intuitivo, né? Mais intencional, na verdade, é, né? Às vezes a gente acaba deixando alguns papéis de lado, né? Se entregando muito ao lado profissional, esquecendo de fazer as coisas pessoais, cuidar da gente, ou estar com a família, ou mesmo desenvolver um hobby. Quando a gente começa a pensar em áreas da vida separado, a gente começa a pensar de forma mais intencional, né? é. Como a gente está se dedicando Exatamente. a cada uma. É por isso que eu fiz. Eu não tá aqui o meu, que eu fiz os desenhinhos bonitinhos. Tá no outro. Mas eu tenho o trimestral também, Esse né, meu gente? também. Eu tenho, eu tenho o trimestral também. No trimestral também começa, né, com o método agora. Aí ele explica. Isso aqui é mais ou menos o do planner anual também, né? Isso. É, Também tem essa introdução. Muda só as carinhas. o Muda só anual é as esse carinhas. daqui. Ele é diferente porque, como ele é anual, né? Ele é maior, né? Para o ciclo de um ano inteiro, mas também não é nenhum é datado, né? Então é possível começar quando, tipo, agora, começar a fazer o planejamento agora. Não tem, pra gente não ter aquela desculpa, né? Às vezes a gente se agarra a desculpas, né? Tipo, mas tá em julho, né? Vou esperar. No ano que vem, eu Não. planejo a minha vida. Não, tem que começar agora. Se não, se tem dúvida se vai começar o ano inteiro, compra o planner trimestral, né? A gente já É. tem o de hábitos, o financeiro. Eu não me adaptei muito bem ao financeiro. Eu preferi voltar para o aplicativo, mas me ajudou assim, deu uma clareza nas contas maravilhosa. Ah, que legal. Porque o financeiro, quando a gente criou ele, foi pensando justamente nisso. Ele não é para você fazer tanto o registro diário, ele é mais para ajudar no planejamento, né? Tem até uma Isso. amiga minha que comprou, usou, ela falou assim, ai, caramba, eu comprei e me deu um choque, porque ela percebeu o tanto que ela gastava em iFood. Então, assim, ele é para dar esse rumo, né, para as finanças, né? Eu acho que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Ah, Vai, a Wish Planner, a gente vai deixar aqui, né, o site bonitinho para as pessoas entrarem em contato, para poder fazer o seu pedido, conhecer também o blog, tem muita coisa boa no blog de vocês. ah, Né? e a Foi gente está fazendo muito. também agora, Érica, uma Ah, lista de. A gente está fazendo agora uma lista de e-mails e a gente está mandando um conteúdo personalizado para o pessoal que está na lista. Então, quem ai, que estiver no blog está legal. recebendo, está bem legal a lista. Começou a fazer agora também. Então, maravilha. Então, como esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, ele vai subir para o YouTube, depois você já manda os linkzinhos encurtados para eu jogar lá no YouTube, para o pessoal já ir se cadastrando direto. Ah, Né? legal. Principalmente todo mundo no marketing digital aí, vamos encurtar, vamos Isso. acelerar o processo para todo mundo poder aprender, né? A se autoconhecer, a se planejar. E que planejamento, gente, é isso, é a vida inteira se conhecendo e mudando, é a rota que vai mudando o É, tempo todo. é verdade. Érica, é um prazer estar com Foi muito bom. essa Ah, oportunidade de estar conversando diretamente com você aqui. Agradecer a todo mundo. Muito legal estar vendo os comentários, a ah, participação das Sim. pessoas. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né?
Aí eu que agradeço demais vocês aceitarem aí. Sucesso no caminhada de vocês. Fico aguardando cada vez. Se eu tiver ideias novas aqui, vocês sabem que eu passo, né? Sim. E ajuda muito a gente isso, ajuda muito. Aí, ó, 28 segundos. Então, gente, obrigada a todo mundo, ó. Beijo para vocês. E semana que vem eu volto na live para contar do curso para trabalhar em casa. Vamos unir todas as forças aí para ajudar o pessoal. Beijo, gente. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.